Eu vou falar sobre a pós-produção, que é uma etapa essencial do cinema, que começou com cortes manuais feitos em película no cinema mudo e hoje evoluiu para processos guiados por inteligência artificial. A pós-produção ela começou de uma maneira bem artesanal no cinema mudo. Os filmes eram cortados fisicamente, quadro a quadro, em tiras de filme. Um dos primeiros exemplos de montagem com uma técnica narrativa foi o Açougueiro Potemkin, de 1925, do diretor Sergei Eisenstein. Ele usou uma montagem para transmitir emoção e ação, especialmente naquela cena famosa da escadaria da Odessa. Esse estilo de edição começou a mostrar o poder de contar histórias com cortes rápidos e ângulos dramáticos. Depois dos anos 1920, chegou o cinema sonoro com o sistema Vitaphone, revolucionando o setor. A adição do som exigiu novas técnicas de sincronização entre o áudio e a imagem, e os processos ficaram mais complexos. A partir dos anos 1980, com o surgimento da digitalização, tudo muda de novo. Ferramentas como o Avid permitiram que os editores manipulassem a imagem e o som diretamente no computador, abrindo um mundo com novas possibilidades. Hoje em dia, a pós-produção é dominada por tecnologias digitais. Softwares como o Adobe, DaVinci e o Final Cut permitem que os editores façam quase tudo de maneira virtual. É possível fazer ajuste de cor, adicionar efeitos visuais e até simular ambientes inteiros com computação gráfica, tudo dentro de uma tela. A inteligência artificial também ganha um espaço nesse meio, com ferramentas que podem ajudar a remover o fundo, melhorar a resolução e até criar efeitos especiais sem muito esforço. Por exemplo, a IA pode identificar o rosto de um ator e facilitar o trabalho de aplicar máscaras e efeitos apenas naquela pessoa, apenas no ator. E ainda mais com o Cloud Computing. A bateria tá acabando. Com o Cloud Computing, equipes ao redor do mundo conseguem colaborar em tempo real, mesmo em projetos pesados. Isso é essencial para grandes produções que precisam de centenas de pessoas trabalhando na edição e nos efeitos visuais. O futuro da pós-produção está cada vez mais ligado às tecnologias emergentes, à realidade aumentada e à realidade virtual, permitindo que os editores criem experiências imersivas onde o público pode literalmente entrar dentro da história. Então imagina um filme onde você pode explorar o cenário ao redor apenas com o óculos VR. A inteligência artificial ela também promete personalizar conteúdos. Então a mesma cena ela pode ser apresentada de maneiras diferentes para cada pessoa, dependendo do que elas preferem ou das suas reações. Então, por exemplo, a IA ela pode alterar a iluminação ou a música para adequar ao gosto do espectador. Essas tecnologias vão tornar o processo da pós-produção mais dinâmico e talvez mais democrático, permitindo que as criações de diferentes níveis criem conteúdo de qualidade sem necessidade de grandes estúdios. Isso também abre espaço para que artistas independentes, criadores de conteúdos experimentais, desenvolvam obras características mais autorais. Com obras mais autorais, os artistas podem ampliar a diversidade de história e a estética no audiovisual. Com essas inovações, o público pode esperar não apenas variedade de conteúdo, mas também produções com grau de personalidade e imersão, que tornam a experiência ainda mais envolvente e significativa. Para dar uma conclusão, a pós-produção ela evoluiu de cortes manuais para tecnologias de inteligência artificial. E no futuro, quem sabe, até para criações hiperpersonalizadas. Esse avanço da pós-produção é um reflexo de constante adaptação do audiovisual às novas possibilidades tecnológicas. Mais do que o processo técnico, a pós-produção se tornou uma ferramenta poderosa para contar histórias e envolver o telespectador de maneiras antes inimagináveis.
Então, se você pensa em trabalhar com audiovisual, é melhor que fique de olho nessas inovações, porque a pós-produção só vai crescer em importância, abrindo portas para criatividade, acessibilidade e novas interações com o público. Bom, essa é a magia do audiovisual. Bom, falta 30 segundos para completar, então eu vou agradecer ao meu professor Paulo, que dá aula de efeitos visuais e pós-produção. E para completar esses últimos segundos, vou mostrar algumas artes minhas, porque com isso eu sou boa. Em pintura. Temos aqui esse. Temos aqui esse também. Temos esse aqui. E esse aqui, meu favorito.